Amém, irmãos? Boa tarde. Nosso Deus é bom. Ele tem cuidado dia após dia das nossas vidas. Quão maravilhoso é termos um Pai. Um Pai que cuida, um Pai que nos ensina, um Pai que nos chama para perto. Essa semana, irmãos, eu estava meditando um pouquinho sobre a palavra de Rafa. E juntamente com algumas coisas que eu estava fazendo no meu dia a dia, eu me lembrei muito do texto de Efésios 3, a partir do versículo 14. Eu queria que a gente lesse um pouquinho antes de iniciar, que diz: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Que nós possamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Que palavra poderosa, irmãos. Fortalecidos com poder, que nós possamos, dia após dia, ser fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós alicerçados e arraigados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Irmãos, que nós possamos compreender, junto uns aos outros, com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, irmãos. E conhecer, não um conhecimento longínquo, mas de vivenciar o amor de Cristo nas nossas vidas. Aleluia, irmãos. Não sei vocês, mas o meu coração se enche de alegria quando eu leio um texto desse, porque me chama para ter intimidade e plena comunhão com o meu Senhor e Pai. E também para ter intimidade e comunhão com os meus irmãos, que são aqueles que me auxiliam nessa jornada. Eles podem e têm feito dia após dia, orado, sustentado por mim, como nós fizemos pelos jovens, pelos adolescentes. Que nós possamos ter esse coração de colocar diante do Senhor as nossas vidas e desfrutar da plena comunhão com os irmãos. Oremos, irmãos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu amor que excede todo entendimento, porque tu enviaste teu Filho Jesus até a cruz para me resgatar. Muito obrigado porque pela obra da cruz tu me fizeste filho e me enxertaste no corpo de Cristo. Muito obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado porque tu tens cuidado da minha vida. Tu tens utilizado os meus irmãos para me edificar, para me incentivar nessa jornada, nessa carreira que me está proposta. E eu quero, Pai, também me colocar diante de Ti, para que Tu possa me usar, conforme a Tua vontade, na vida dos meus irmãos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Como é maravilhoso desfrutar do nosso Cristo. Conhecê-lo e ter intimidade com Ele, e também poder relacionar-se com os nossos irmãos. Como é importante que nós somos impactados pelo relacionamento com o nosso Deus. Dia após dia, no nosso cotidiano, quando estamos ali no nosso devocional, como o Senhor tem impactado as nossas vidas
e que nós possamos perseverar em buscá-lo, em ter sede e fome, de poder vivenciar experiências com Ele, de poder ouvir sua voz, de poder estar próximo o suficiente para que a sua voz possa ser audível às nossas vidas. E é através desse relacionamento, irmãos, com Deus, que nós somos transformados. Porque lá em Provérbios 4:18, diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Que nós possamos, assim, estar na nossa vereda, dia após dia, cada dia mais próximo do Senhor, cada dia sendo transformados por Cristo em nossa vida. A proximidade e intimidade com Deus e o Santo Espírito, ela nos molda, nos ensina, nos orienta e nos direciona. E é um dos ensinamentos e direção que nós recebemos quando estamos muito próximos do nosso Pai. É o serviço. Servir a Deus. É um privilégio, irmãos, servir a Deus. Mas também é um grande desafio, não acham? Mas, uma vez que nós somos impactados pela obra de Cristo e nos achegamos à intimidade com Ele, nós somos impactados também e instados a servir. Nós somos chamados ao serviço. O próprio Jesus nos ensinou sobre esse tema, não apenas com palavras, mas com ação, e com ação de verdade. No cenáculo, ocorreu a impactante situação de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Creio que nós conhecemos muito bem essa história. E nos chamando para sermos discípulos, o próprio Jesus, vemos esse contexto lá em João 13, a partir do versículo 12, o seguinte. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Ou seja, Jesus, após lavar os pés dos discípulos, ele retorna, coloca suas vestes e pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? E ele continua: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Que lindo, irmãos, que poderoso esse ensinamento de Cristo. Aqueles que se achegam a Ele são convidados a servir, assim como Ele serviu. O serviço é um tema falado desde o início, desde ali no Jardim do Éden. Lá no início da criação, lá em Gênesis 2:15, Deus confiou ao homem o serviço de cultivar e guardar o jardim. Também vemos esse tema na aliança de Deus com Israel. Em Deuteronômio 10:12, o povo foi instado a temer ao Senhor, a andar em seus caminhos, a amá-lo e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Josué, em suas últimas palavras, instou o povo de Israel a servir a Deus. Josué 24, versículo 14, Josué fala: temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Escolhei hoje a quem servais. Portanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E, por fim, o salmista conclama todos ao serviço alegre, dizendo lá em Salmos 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. O próprio Jesus nos ensinou os seus discípulos sobre o valor do serviço. Vamos ler lá em Mateus 20, a partir do versículo 25, o seguinte. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário,
Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Essa foi a palavra que Jesus falou. Não apenas palavras, mas uma vida de inteiro serviço. Em outra circunstância, Jesus afirma lá em João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Em Mateus 23, versículo 11, Jesus também fala, mas o maior dentre vós será vosso servo. E em Marcos 9,35 diz, e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Desta forma, irmãos, eu creio que ficou claro como Jesus, ele tinha esse tema como algo muito importante para trazer às nossas vidas, como algo a impactar, obrigado, Lequinho, a impactar o nosso relacionamento com ele e com os irmãos. O nosso serviço, irmãos, deve ser uma expressão espontânea, motivada pelo amor e confirmada pelo compromisso, assim como aprendemos com Cristo. Uma expressão de algo que vem até a minha e a tua vida através da vida de Cristo em nós. É através da vida de Cristo em nós, é que nós somos impelidos a servir. É que nós somos equipados para o serviço. Este serviço, ele origina-se no impacto da obra de Cristo na nossa própria vida. Deus nos chama para uma vida de serviço. Vocês concordam? Amém? E essa vida de serviço, ela é impactada também através de nós termos uma vida de entrega, uma vida de estarmos submetidos integralmente à vontade dele. Em Pedro, capítulo 1, versículo 14, nós somos convocados a servir ao Senhor através de uma vida de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, nós precisamos de uma vida de inteira dependência dele. Nós só conseguiríamos servir, viver uma vida de santidade, através da obra de Cristo nas nossas vidas, através do Santo Espírito nos direcionando. Não confiando no nosso próprio braço, mas fundamentados na rocha da nossa salvação. Lendo Romanos, capítulo 6, versículo 6, e depois o versículo 16 e 18, nós podemos ver o seguinte, sabendo isto, que foi Cristo crucificado, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. E lá no 16, Paulo continua afirmando, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do mundo, do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Ainda em Romanos 11, versículo 22, Paulo afirma: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O vosso fruto para a santificação. Amém, irmãos? O Senhor tem nos chamado a, primeiramente, servi-lo, entregando a nossa vida completa a Ele, a apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional a Ele, como diz lá em Romanos 12, 1. O serviço dos discípulos, de nós, irmãos, deve ser uma expressão de amor e compromisso ao nosso Deus. Como vimos, Jesus é o nosso maior e mais perfeito exemplo do que significa servir. Ele mesmo disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Portanto, o exemplo de Jesus deve nos inspirar a viver para servir, a viver para ter essa vida de santificação. Servi-lo santificando a nossa vida, o nosso corpo. Servi-lo abominando o pecado, nos abstendo de toda paixão carnal, de tudo aquilo que pode nos levar para distante dele. Necessitamos aprender com o nosso Senhor Jesus a começar esse serviço na nossa própria vida. Pois Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Como diz lá em Efésios 1:4. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Amém? Amém, irmãos? Que possamos ter o nosso coração palpitando pelo Senhor. Que o nosso coração possa estar desesperado em estar no centro da vontade dEle. É um grande problema quando nós não estamos alinhados com o coração de Cristo. É um grande problema quando nós não compreendemos que o nosso serviço, ele precisa estar dia após dia glorificando a Deus. O nosso serviço, irmãos, ele glorifica a Deus através da nossa vida. O nosso serviço não é para o nosso próprio prazer e honra. É para honrar aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós servimos bem quando servimos com entendimento do propósito de Deus para as nossas vidas. O centro da vontade de Deus, alinhados com a vontade dEle e com o seu propósito. É imprescindível, irmãos, descobrir a importância da constante presença de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos compreender isso e vivenciar a presença de Cristo. Temos que ansiar por ter intimidade com Ele, relacionamento. Que possamos descobrir o segredo da presença dEle. Que podemos descobrir e nos deleitar em estar na presença do nosso Deus. E nos deleitar nele e, assim, sermos impelidos a servi-lo. Deus nos chama não para um serviço qualquer, mas um serviço com deleite. Para um serviço nos deleitando em sua presença. Pois podemos nos deleitar em Cristo enquanto servimos. Amém? Que o nosso serviço não seja algo penoso, algo difícil, algo que a gente ache que é apenas uma punição de Deus para as nossas vidas. Algo que a gente precisa estar ali, mas com o nosso coração longe. Não, irmãos? Que a gente possa ver o serviço como esse local de deleite. Esse local de saber que estamos servindo ao nosso Pai. A iniciar nas nossas vidas. E aí ir além, servindo a igreja. Servindo ao mundo nos nossos trabalhos. Não é? E seja qual for o serviço. Seja na nossa casa, com os nossos filhos, seja na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho. Em qualquer serviço, nós
precisamos nos deleitar na sua presença, irmãos. Não precisamos ficar com a nossa mente trazendo sentimentos negativos como se fosse uma punição de Cristo, mas que possamos entender que é um privilégio, que possamos entender que, na verdade, é o extremo oposto quando servimos, que é exatamente poder nos deleitar naquele que por nós morreu e ressuscitou. Aquele que não poupou do seu próprio Filho, mas o enviou para nos resgatar. Quando nós pensamos onde estávamos, nós vemos que diz, amém, Jesus. Seja o que for que tu pedir a mim, estou aqui disponível. Porque a tua obra na cruz, a tua obra na minha vida, que nós possamos ter esse pensamento, que tu possa falar no teu local, a obra de Cristo na minha vida. Muitas vezes a gente tende a colocar como algo subjetivo, algo na terceira pessoa, né? A obra de Cristo por nós, ou na segunda pessoa. Mas que hoje tu possa compreender como uma primeira pessoa, a obra de Cristo na tua vida. E a partir daí, tu ser colocado em movimento. Tu vê esse exemplo lindo do próprio Jesus, que veio aqui, morreu na cruz, se entregou, né? Como diz lá em Filipenses 2, né? Negou tudo e se tornou servo. Que assim nós possamos também nos tornar servos. Deus nos chama para servir sempre com os olhos nele, contemplando. Nós não podemos nos esquecer desse aspecto. Quando contemplamos a Cristo, nós somos transformados. E aí conseguimos e temos pleno poder que vem do próprio Deus para servir. Não é algo que depende do nosso próprio braço, muitas vezes depende do nosso próprio ânimo, do espírito, se você está num dia mais disposto a servir ou não. Mas é algo que está centrado no contemplar a Cristo. Não há, irmãos, como servir a Deus sem contemplá-lo. Nós podemos fazer atividades, nós podemos nos cansar e nos afadigar. Mas se a gente não contempla o autor e consumador da nossa fé, nós não conseguimos servir, porque nós não estamos cheios da presença dele. Nós precisamos contemplá-lo e nos mover através do próprio Cristo nas nossas vidas. Que busquemos do Senhor o que ele tem nos pedido para servir, irmãos. Que nós possamos orar um pouco e colocar o nosso coração diante dele, nos entregando e nos colocando para que ele possa fazer a obra dele conforme. Ó Deus e Pai, te agradecemos. Nos colocamos à tua inteira disposição, ó Deus. Queremos te servir, ó Pai. Queremos ter uma vida de santidade e de entrega total a ti. Como te amamos e somos gratos pelo teu sacrifício na cruz. Eu quero compreender, ó Deus, o direcionar do teu Santo Espírito. Fala, ó Pai. Não quero estar apegado ao meu próprio entendimento, à minha escala de valores, aquilo que eu possa crer que é o certo ou não, mas eu quero me apegar à tua palavra. Quero me apegar ao teu direcionar, ao agir do teu Santo Espírito na minha vida. Me coloco totalmente rendido. Tudo o que eu fizer, eu quero fazer de todo o meu coração, ó Deus, como para ti. Me apresento aqui, ó Pai, como um obreiro disponível para o teu propósito. Fala comigo, me guia. Quero estar dia após dia desfrutando da tua presença, me deleitando no relacionamento contigo. E assim como tu me deste o exemplo, eu também quero servir. Quero servir me colocando em santidade, buscando me abster das paixões carnais, buscando lutar contra o pecado que tem nas mentes e me assedia. E quero, Jesus, me colocar inteiramente disponível ao teu dispor. Faz, Senhor, tua obra na minha vida. Não quero ser empecilho para a tua obra. Quero ser cooperador na tua obra. E assim, Jesus, eu quero te servir na igreja, servir os meus irmãos. Que eu possa ser instrumento teu no meu trabalho, na minha escola.
que eu possa ser usado poderosamente por Ti, ó Deus. É assim que te peço essa tarde. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de continuar lendo uma parábola de Jesus a respeito do serviço. Lucas 12, a partir do versículo 36 em diante, nós vemos uma parábola em que nós somos instados a buscar a vontade do nosso Senhor. E somos lembrados sobre como devemos servir. Lucas 12, 36 diz: Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, e assim, se assim os achar. E lá no versículo 47, ele diz: Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém, irmãos? Quanto temos recebido do Senhor, concordam? Quanto temos sido imersos na sua vida? Como o sacrifício de Cristo na cruz mudou completamente a vida de cada um aqui. Vocês concordam com isso? Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício na cruz. Pelo teu serviço, por tu vir a essa terra como servo, se humilhar, enfrentar a morte de cruz para me resgatar. Mas esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele traz uma grande advertência. A consequência de servir a Deus de maneira negligente é gravíssima, como vimos na parábola. Deus nos chama para uma vida de serviço com responsabilidade, compreendendo o impacto desse serviço nas nossas vidas. Ele nos convoca para vivenciarmos e sermos comprometidos com o seu reino, começando nas nossas próprias vidas, com a santificação, florescendo no seio do nosso lar, agindo poderosamente junto com a igreja e impactando o mundo. O Senhor nos chama para esse serviço. O maior engano que nós podemos ter, irmãos, é que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer jeito e sem nenhuma preparação. O Senhor nos chama para estarmos atentos e nos preparar, nos equiparmos para servir. Não uma preparação humana através da minha própria força, do meu próprio intelecto, mas uma preparação através de uma vida entregue a Ele. Uma vida de joelhos diante dEle, dependendo da sua providência nas nossas vidas. Então, irmãos, é necessário que a gente compreenda que tudo provém de Deus. O preço pago naquela cruz foi tão alto que a gente, na execução do nosso serviço, seja ele qual for, seja ele nas nossas casas, junto com os irmãos, nos nossos afazeres diários, nós temos que entender que Ele é o Senhor da nossa vida. E é Ele quem nos chama e nos dá e nos atribui a tarefa. Que possamos nos colocar à disposição, dizer: Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Senhor, o que queres que eu faça? Estou à tua disposição. E quero estar no centro da tua vontade. Quero estar alinhado com aquilo que tu tem atribuído para a minha vida. Irmãos, que nós possamos entender que dele mesmo, de Cristo, vem a graça, a capacidade, os dons e os recursos para servirmos. Tudo procede dele. Como diz lá em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Irmãos, servir é uma consequência natural daquilo que eu sou em Cristo, daquilo que eu tenho vivenciado com Ele. Se eu tenho vivenciado um relacionamento íntimo, um relacionamento poderoso com meu Deus, servir se torna uma ação de deleite. Mas se eu não estou próximo do meu Pai, servir muitas vezes pode se tornar algo penoso. Que possamos entender que o serviço ele surge como uma resposta a uma vida de devoção e entrega. Uma vida de alguém que está olhando para Cristo. Sou servo e o servo existe para servir. E nós temos esse exemplo a seguir. O próprio Jesus, ele foi, é e sempre será a nossa maior inspiração para servir, como vimos anteriormente. Jesus é aquele a quem devemos imitar. Sua maneira de viver, amar e servir. No entanto, nós temos que ter a plena ciência que servir não é algo extremamente fácil. Servir, muitas vezes, é algo contrário à nossa natureza humana e pecadora. Queremos, muitas vezes, ser servidos pelos outros. Queremos, muitas vezes, que os nossos caminhos sejam caminhos tranquilos, mas nós, muitas vezes, não queremos pagar o preço do serviço. Quando pensamos em Jesus como nosso modelo a seguir, percebemos que Jesus, que Ele próprio, andou na contramão de querer ser servido. Jesus, mesmo sendo o Senhor, o Rei dos Reis, deixou o maior exemplo de como ser um servo. Como nós vimos lá em Filipenses 2, como eu falei anteriormente, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Em Marcos 10, 45, que também já lemos anteriormente, ele diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Contemplando Cristo, irmãos, nós somos transformados e somos impactados pelo seu exemplo. E aí sim, entendemos que temos uma tarefa maravilhosa a cumprir. O Senhor nos chama para a sua obra. No reino de Deus, nós temos um propósito, um papel, uma função a cumprir. Você, irmão, você é chamado pelo Senhor para um propósito. Você é chamado para uma função a cumprir. Ele tem te chamado. Desta forma, o próprio Deus que nos chama, Ele nos capacita para o serviço. E por isso é imperativo que nós nos apeguemos a Ele. Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas Ele não é aquele patrão que nos abandona e diz, te vira, faz aí. Não. Na verdade, Ele não nos abandona para dependermos do nosso próprio braço. Ele está conosco e nos capacita com dons espirituais para realizar aquilo que Ele tem nos chamado. Em Romanos, capítulo 12, versículo 6, nós nos deparamos com o seguinte. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. É esse Deus que nos chama. Ele nos chama para vivenciar isso, irmãos. Deus nos chamou para servir e Ele mesmo é quem nos capacita. Fala para ti mesmo, eu sou capacitado pela vida de Cristo em mim. O Espírito Santo te capacita. Conforme nós podemos ler também em 1 Pedro, capítulo 4. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve,
Faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fomos chamados, irmãos, para servir. Há pessoas que dependem do nosso serviço. Deus nos colocou para vivermos em família, para podermos exercer uns aos outros, para podermos impactar a vida dos nossos irmãos e ser impactado pelos nossos irmãos. Deus te chama. Se você acha que o servir não é para você, seja qual for o teu pensamento. Eu não tenho o que falar. Muitas vezes eu não sei nem o que orar pelo meu irmão. Que tu possa, irmão, entender que Deus tem um chamado para ti. Quando Deus coloca no teu coração para tu orar por alguém, Deus quer que aquela pessoa seja impactada pelo amor dele através da tua vida. Quando Deus te leva a fazer algum serviço que tu pode achar que é um serviço banal, como arrumar cadeiras ou qualquer outra coisa, que tu possa ser teus olhos abertos para que tu possa enxergar que Deus quer amar os teus irmãos através da tua vida, seja até mesmo organizando algo tão simples, mas que tudo isso é feito para a glória do nosso Deus, para a honra dele. Isso tudo, irmãos, será uma realidade nas nossas vidas, na tua e na minha. Na vida junto com os nossos irmãos, porque nós somos capacitados por Deus. Não é algo que depende do nosso braço ou dos nossos talentos naturais que a gente pode achar que tenha, mas é algo que provém completamente do nosso Pai. Porque, como lemos, toda boa dádiva e todo dom perfeito procede dos Pai das luzes. O mesmo Deus que nos chama, nos capacita, Ele também nos recompensará. Colossenses, capítulo 3, versículo 23, Paulo afirma: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Mais uma vez, irmãos, nós vemos que o Senhor está conosco e Ele promete recompensa àqueles que servem fielmente e com sensatez. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Está também lá naquela parábola que lemos sobre os servos, em Lucas 12. Um pouco mais na frente, no versículo 42, a parábola continua falando: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Lembre-se, irmãos, de que o nosso serviço nesta vida, ele é recompensado eternamente. Servir a Deus é a maior honra que alguém pode ter nessa vida. O nosso trabalho é feito para o Senhor. Por isso, que possamos servi-lo da melhor maneira possível, que podemos buscar a excelência em servi-lo. Sermos um servo fiel e sensato, responsável com aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Que possamos servi-lo voluntariamente, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso coração. Irmãos, que você viva para servir a Deus, porque você tem um exemplo a seguir. Que você viva para servir a Deus, porque você tem uma tarefa a cumprir. Que você possa servir a Deus, porque você foi capacitado por Ele para servir. Que você possa servir a Deus, porque você prestará contas a Ele. E que você possa servir a Deus, porque você será recompensado por Ele. E por fim, irmãos, que a gente também possa servir a Ele, porque nós podemos nos deleitar na sua presença. Paulo traz lá, quando fala aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte, ele traz um testemunho dos irmãos, dizendo: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ou seja, ele está dizendo que os irmãos tessalonicenses eles se tornaram modelo. Mas por que eles se tornaram modelo?
porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, devemos perguntar de forma incisiva no nosso coração: o que está envolvido em servir a Deus no nosso coração? E aquilo que também não está envolvido em servir a Deus no nosso coração. Como muitas vezes somos direcionados por nosso próprio eu, por nossas próprias vontades. Que possamos pedir direção do alto para discernir o nosso coração, para poder estar colocando o nosso serviço ao Senhor, motivado pelo amor a Ele, motivado pelo chamado que Ele tem nos dado. Não devemos servir, irmãos, a Deus como que não soubéssemos o que estamos fazendo. O próprio Jesus afirmou em João, capítulo 15, versículo 14 a 16. Ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Desta forma, irmãos, é que nós trabalhamos. Nós atendemos ao chamado de servir. Nós temos um mestre e o Senhor. Então, nós obedecemos. Nós ouvimos sua voz e sua convocação. E nos colocamos à sua inteira disposição. Cada pequeno passo que damos em obediência ao nosso mestre é um presente dele para nós mesmos. É uma dádiva de Deus o serviço. Que possamos nunca nos esquecer dessa afirmação. É uma dádiva de Deus servi-lo. Quando compreendemos que cada tarefa, por mais simples que pareça, pode se tornar um verdadeiro ato de adoração e serviço ao Senhor, nós somos impulsionados a dar o nosso melhor, independente de qual seja a circunstância. John Piper confirma esta perspectiva quando afirma: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Que possamos nos satisfazer no nosso Deus. Jim Elliot, um missionário que foi morto no Equador enquanto pregava o Evangelho, em certo momento ele disse: não é tolo aquele que dá o que não pode manter, para ganhar o que não pode perder. E assim ele entregou a sua vida, servindo ao Senhor. Entendendo que ele ganharia do Senhor, porque ele desfrutaria, já servindo ao Deus dele, ao nosso Deus, ele já ganharia o deleite de vivenciar a sua presença. Assim, irmãos, que possamos sair hoje com um propósito renovado, de servir ao Senhor, nos comprometendo no serviço a Deus, abraçando a excelência não como um fardo, mas como um privilégio. Servindo a Deus com todo o nosso coração, servindo-o com excelência, disponível para ouvir o seu direcionamento, para ouvir qual tarefa, Deus, tu queres me atribuir. Estou aqui ao teu inteiro dispor. Assim, irmãos, nós temos que gastar tempo contemplando Ele e nos aproximando dEle, ouvindo sua voz para que Ele fale aos nossos corações. Atentos para o direcionar dEle, alinhado com a sua vontade
para nossas vidas. Recentemente, eu li um material de um escritor chamado Bob Mumford, que traz uma ilustração que ele intitulou A Navegação na Vida Cristã. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, tá? Um trecho do livro dele. Diz: uma pequena ilustração poderá servir para nos ajudar a entender melhor este assunto de orientação divina. Quando um navio vindo do oceano se aproxima de um porto, o timoneiro tem que tomar muito cuidado e usar muita perícia para levar o navio com segurança até o seu ancoradouro. Para ajudar o timoneiro a evitar os perigos das águas litorâneas e rasas, o porto tem uma série de luzes instaladas na água e no litoral, a fim de orientá-lo e informá-lo a cada momento da sua posição. Para o timoneiro, saber que está guiando o navio no caminho certo, livre de todos os perigos, tem que estar sempre numa posição tal que todas as luzes estejam enfileiradas. Quando ele olha para aquelas luzes e vê uma só, é porque elas estão todas alinhadas. Enquanto as luzes estiverem assim, alinhadas, ele sabe que o navio está percorrendo a trajetória certa. À direita pode haver o casco de um navio submergido a poucos metros da superfície. Porém, ele não vai se chocar com este obstáculo, porque ele está com todas as luzes alinhadas. À esquerda pode haver algumas minas deixadas no tempo da guerra, que poderiam explodir debaixo do navio. Mas o timoneiro não vai passar por cima delas, porque está com todas as luzes enfileiradas. E seguindo desta forma, mantendo sempre a sua direção através destas luzes, o navio chegará seguro, sem perigo de naufrágio. Deus tem nos dado também algumas luzes para nos ajudar a navegar no meio dos perigos da nossa experiência cristã. Através destas luzes, nós podemos ter orientação segura e descobrir em cada circunstância a vontade de Deus para as nossas vidas. Para que possamos também navegar com segurança no barco da vida, orientados por Deus, o próprio Deus providenciou 3 faróis. Aqui também se aplicam as mesmas regras de navegação. As 3 luzes precisam estar perfeitamente alinhadas, como se fossem uma só, para que o navegante possa proceder com segurança à subida do canal. Os 3 faróis da orientação constituem-se dos seguintes elementos: a palavra de Deus, o Espírito Santo e as circunstâncias, a providência de Deus. Juntos, esses 3 elementos nos garantem que a direção e a orientação que recebemos realmente procedem de Deus e nos conduzirão com segurança ao longo do caminho, que é sua vontade revelada para nós. Que possamos, irmãos, estar com o nosso coração desejoso de estar junto do nosso Pai, de nos debruçar sobre a sua palavra, de ouvir a sua voz, de ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo escreve aos Gálatas o seguinte, lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Desta forma, irmãos, gostaria de incentivar a estares contemplando o nosso Deus e Pai, desfrutando da sua intimidade e de um vivo e maravilhoso relacionamento com Ele, ouvindo sua voz, sendo impactado e contemplando, sendo transformado. Lá em Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4, Paulo afirma o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E aqui, irmãos, eu ressalto, a benignidade de Deus se manifestou, o nosso Salvador e o seu amor para conosco.
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E assim, irmãos, pela ação desse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, nos coloquemos à sua inteira disposição para servi-lo, buscando dele direção. Estamos totalmente desprovidos de nós mesmos e dependentes de tudo aquilo que vem do próprio Deus para as nossas vidas. Vamos estar atentos àquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, àquilo que Ele tem nos chamado a viver. Gostaria de que vocês, assim como eu também, durante essa semana, pudéssemos separar um tempo para estar na presença de Deus, sendo ministrados, nos deleitando em sua presença e disponíveis para ouvir a Deus sobre esse tema na nossa vida, nos colocando à sua inteira disposição, tendo com o coração inclinado a sermos direcionados por Ele e apenas por Ele. Amém, irmãos? Deus nos chama para servir, que nós possamos servi-lo com todo o nosso coração. Amém?